saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de forma gloriosa, que esta terça-feira seja bendita em todas as áreas, que seja de boas notícias, que seja uma terça-feira de sinais, de prodígios e de maravilhas para os que creem. Se você puder, prepara um copo com água, ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada, que nós vamos consagrar essa água nessa oração. E é nesse momento de oração que Deus abre caminhos, que Deus cura os enfermos, liberta os cativos. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni e eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família nesse momento. Nós sempre estamos aqui nesse horário, iniciando o nosso dia, apresentando a Deus os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras, considerando Deus como número único na nossa vida. Quando você o tem, em primeiro lugar, Ele abre as portas, Ele abre os caminhos, Ele muda a sua condição, Ele muda a sua situação. Você pode alcançar agora, nessa oração, os prodígios de Deus. Ele pode te dar sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para negociar. Ele pode abrir os caminhos que estão fechados, Ele pode curar os enfermos, libertar os cativos. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Se você puder, já se inscreva aqui no canal, porque não custa para fazer isso, não paga, é só clicar em inscrever-se, como também você pode deixar aqui o seu nome, o nome de um familiar para oração, ou uma área da sua vida aí que você precisa da intervenção divina, que você precisa da manifestação do poder de Deus. Nós também sempre oramos, você vai perceber que sempre nessa oração nós estamos orando pelos inscritos no canal. Então só de você estar inscrito aqui, você recebe uma cobertura de orações. E o poder de Deus vai se revelar na sua vida. O poder de Deus vai se revelar em você. Você crê? Então se você crê, se inscreva aqui agora. Se você quiser, você pode deixar aqui o seu nome ou o nome do familiar para oração. Nós vamos determinar que as portas sejam abertas, que os céus abram e que as bênçãos sem medidas sejam derramadas na sua vida. Isso é muito mais do que religião, é muito mais do que placa de igreja. As pessoas ficam apoiadas nisso e o nosso Deus é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja. O nosso Deus, Ele quer transformar a sua história, transformar a sua vida. Ele quer te mudar num outro homem, numa outra mulher e fazer com que você tenha paz, com que você tenha razão de viver, com que você tenha alegria. Então, se você puder agora, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui nós estamos rendidos a Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Sabemos que um toque do Teu poder muda toda e qualquer situação. Então agora, meu Deus, cura o doente, liberta o cativo, levanta o caído, fortalece o fraco. Meu Deus, renova as forças desses que estão orando conosco e faça com que esse dia
seja de boas novas, boas notícias, portas abertas, com que esse dia seja de realizações, meu Pai. Abençoa, meu Deus, agora, todos aqueles que estão participando dessa oração, aqueles que deixaram aqui o nome para a oração, aqueles que estão inscritos no canal, que sejam eles cobertos pela Tua proteção, pela Tua presença. Oh, meu Deus, abre os céus e derrama as bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas, que cada um aqui possa ser guiado pelo Teu Espírito, dirigido pela Tua presença. Abra os caminhos, meu Pai, que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada em todos os aspectos. Aquilo que vinha dando errado, que passe a dar certo. Quantas pessoas, meu Pai, que a vida virou ao avesso, pessoas que não conseguem lograr êxito, não conseguem vencer, não conseguem dar certo na vida, mas um toque do Teu poder muda toda e qualquer situação. Um toque do Teu poder transforma tudo. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Nós entregamos essas pessoas nas Tuas mãos, meu Pai, na certeza que estão sendo cuidadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor. Coloca as Tuas mãos, meu Pai, agora nas crianças, proteja as crianças. Abençoa esse país, meu Deus, que no legislativo, no executivo, no judiciário possa prevalecer, predominar a Tua misericórdia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, meu Pai. Em o nome de Jesus. E você que crê, minha amiga, meu amigo, respire fundo e receba paz, receba vida, receba a força de Deus. Se tu uma bênção. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Que a bênção e o poder do Altíssimo esteja com você e em você. Beba da água crendo no poder de Deus. Eu vou deixar você com uma sugestão aqui de palavra, de pregação, para te enriquecer espiritualmente. Quando você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Quando você está fraco, qualquer ventinho te derruba. Então, se você puder, ouça, vai te ajudar. E aí você encaminha para os seus contatos, porque aí você pode ser bênção também na vida de alguém, compartilhando essa mensagem. A igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho. Nessa quarta-feira nós estaremos às 8 da manhã e principalmente às 7:30 da noite, adorando a Deus, conhecendo mais sobre a palavra de Deus, estudando mais sobre a palavra. Uma noite de adoração a Deus. Se você mora em outro país, em outra cidade distante, aí você participa virtualmente através do nosso canal no YouTube, nessa quarta, às 7:30 da noite. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, aí você vem presencialmente. E com certeza Deus vai se revelar a você. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia, boa terça-feira. A Bíblia começa dizendo no livro de João, né? João 8, para falar, embasar sobre isso. João 8, no versículo 47, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Isso aqui Jesus está falando com os que se diziam de Deus. Jesus está falando com os fariseus que sabiam, conheciam a letra, conheciam a palavra, mas não davam ouvidos a Deus. Hoje, o que nós mais temos são pessoas dentro da igreja repetindo o mesmo farisaísmo. Pessoas que batem no peito e falam de Deus como se conhecesse. Pessoas que, para falar de Deus, ela fala que é uma beleza, ela só não vive para Ele. Ela fala de Deus, mas ela só não se submete a Ele. Ela só não obedece a Ele.
Ela só não o tem como o número único ou mais importante. Ela tem nome de que vive, mas espiritualmente ela está morta. Aqui dentro da igreja é uma coisa, lá fora ela é outra. Ela tem aparência de cristão, mas ela não vive como tal. Ela se parece com um cristão, mas ela não vive. Quando Pedro negou Jesus, a mulher disse assim para ele: você estava com Jesus? Ele disse: eu não. Não, mas você se parece com ele. Ele: eu não. Pessoas que se parecem com Deus, mas não são, porque negam o Senhor Jesus pelas suas obras, pelas suas atitudes. Pessoas que têm mais facilidade para obedecer o incrédulo, para dar ouvido a uma crítica da internet. Pessoas que têm mais facilidade para acreditar no endemoniado, que não fez nada por ela e não fará, do que crer no Senhor Jesus que morreu por você, do que crer na palavra do Deus que morreu por você. Por isso, a Bíblia diz que aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Quantas pessoas que ela acumula tempo de igreja, de Bíblia, mas não houve nenhuma mudança na vida dela. É impossível uma pessoa encontrar Jesus e não ter sido mudada. Só tem uma explicação: ela não encontrou Jesus. Ela encontrou a religião, ela encontrou a placa da igreja, mas ela não encontrou Jesus. Porque uma pessoa que encontra Jesus, ela é transformada, ela é modificada. Quando eu encontrei Jesus, eu era viciado em crack, cocaína, maconha, tudo que você possa imaginar que você já conhece. A minha vida mudou, transformou em todos os âmbitos, não foi só na área do vício, mas mudou porque eu encontrei Jesus. Quando você encontra Jesus, há uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Tem gente que ela não, a cabeça, a mentalidade dela, ela continua sendo a mesma. Ela não muda. Ela não muda. Mudou o jeito de eu andar, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de pensar, mudou minha forma de ver, mudou minha forma de enxergar, mudou tudo. Por que não muda a sua maneira de enxergar, de pensar, de andar, de ver? Porque você não encontrou Jesus. E você hoje precisa parar e se perguntar: onde eu estou me enganando? Onde que eu estou me enganando? Que se eu morrer hoje eu vou para o inferno, dentro da igreja. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém se enganar. A gente canta errado. Quando a gente canta, vem Espírito Santo, ele já está aqui. Ele já está aqui. Desde o dia que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo nos leva a toda a verdade. A gente que não ouve. A gente que não ouve. Você vê pessoas que entram ano e sai ano, ela continua com a mesma vida, com a mesma mentalidade, ela continua com o mesmo pecado, ela continua com a mesma mágoa, ela continua com o mesmo ressentimento, ela continua com a mesma dúvida, mas ela está dentro da igreja, ela só não está no reino de Deus. Aprenda uma coisa, que o nosso inimigo, número único, que é o diabo, ele sempre usou e sempre vai usar coisas, e sempre vai usar pessoas, para te impedir de andar e viver na verdade. A religiosidade, ela engessa a fé. A religiosidade trabalha pesado para você não abrir os seus olhos. A máxima da escravidão é: se o escravo pensar, ele deixa de ser escravo. Então não vamos deixar ele pensar. Vamos dar trabalho para ele de dia e de noite, para ele não usar a capacidade de raciocínio. Porque se o escravo pensar, ele deixa de ser escravo. No Egito, o medo do diabo, do faraó, era: se o povo se juntar, eles saem daqui, porque eles eram mais numerosos. Então não vamos deixar eles pensarem, não vamos deixar eles se aglomerarem, eles conversarem. Vamos dar trabalho de dia e de noite.
Porque se eles usarem a cabeça, eles vão sair daqui. Você vê que Deus vai lá no Egito e tira o povo da escravidão. Tira ou não tira? Mas na Babilônia, Deus não tira. Deus diz, sai. No Egito, Deus foi lá e tirou do Egito. Mas na Babilônia, Deus não foi lá e tirou. Deus disse, sai. A Babilônia, o espírito de Babel, nós pregamos outro dia, é justamente uma das doutrinas apocalípticas do engano dos últimos tempos, que é justamente a pessoa crer numa meia-verdade. É mais fácil você tirar, anota isso aí, é mais fácil você tirar uma pessoa da mentira do que você tirar uma pessoa da meia-verdade. As doutrinas satânicas, elas são meia Bíblia, meia verdade e meia mentira. É mais fácil você tirar uma pessoa do inferno da mentira e mostrar a verdade do que tirar uma pessoa da meia-verdade. Ela crê meia-verdade. Então ela vai seguindo essas doutrinas, como a Bíblia fala da doutrina dos nicolaítas, lá em Apocalipse 2. Doutrina dos nicolaítas, eles usavam a autoridade sem autorização. E aí eles iam entrando numa jurisdição que não era deles. Uma coisa é você usar a autoridade de Deus com a autorização de Deus. E outra coisa é você usar a autoridade de Deus sobre o mal sem autorização dele. Aí você vai metendo os pés pelas mãos. Doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel, que a pessoa pensar que ela pode viver no pecado, ela pode pecar, ela pode comer coisas oferecidas a demônios, beber coisas oferecidas a demônios, que hoje não quer dizer literalmente você ir lá comer um bolo oferecido ao diabo, mas é você ficar se alimentando de doutrina de Jezabel na internet, pessoas que se dizem de Deus, pregando contrário à palavra, pregando contrário ao que diz os pilares da fé, os pilares da justiça, da fidelidade, da moral. A gente vê a todo instante o ser humano, né, que foi feito a imagem de Deus sendo deformado. A gente vê a todo instante as pessoas enfiando goela abaixo do povo, que a imagem de Deus que está sendo deformada é normal, é natural. É assim, nasceu assim. É assim que a gente está vendo. E por isso tudo aponta para a volta de Jesus o quanto antes. Estamos vivendo pior que Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco Jesus volta. E muitos que se dizem crentes ou cristãos vão ficar. O medo da religião é que você abra os teus olhos. Porque enquanto você não abrir os olhos, você vai comer na mão da religião. Você vai ficar batendo cuia. Você vai ficar pedindo esmola. Você vai ficar dependendo dos outros. Você vai ficar dependendo de oração do um, oração de outro. Ora por mim, ora por mim. A gente ora. Mas você, quando conhece a Deus, quando nasce de Deus, quando tem uma experiência com Deus, você tem acesso direto. Você pode viver uma fé genuína. Uma fé num nível que você nunca imaginou. Mas você acaba se inferiorizando. Na sexta-feira eu falei sobre situações, problemas, demônios, áreas da sua vida, tempestades que se levantam, que você pode mandar cessar, parar através da fé. Você pode mandar o problema parar através da fé. Quando eu digo que onde tem problema crônico, onde tem problema antigo, onde tem uma área da sua vida que não muda, onde tem uma doença incurável, tem um espírito, tem demônio, é porque tem. Não importa se você é crente desde que nasceu, tem demônio. Agora, por um outro lado, nem tudo é demônio. Mas como entender isso? O que é e o que não é? Eu tenho que estar vivendo de acordo com a palavra para saber discernir. Hoje de manhã eu fui pegar o sapato. Quando eu baixei, deu um estalinho aqui na coluna. A idade está chegando. Uma dor que eu vou falar para você. Está doendo. Está doendo. Aí,
eu ia orar. Aí Deus falou assim para mim assim, isso aí é para você pregar. Pregar o quê? Fala para as pessoas que nem tudo é demônio. Eu falei, tá bom, eu podia falar, mas precisava vir essa dor? Eu podia falar, isso aí, tranquilo. Nem tudo é demônio. Agora, se ela ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias e não sara, aí eu oro, não sai, aí eu tomo remédio, não sai, aí tem um problema, sim ou não? Sim ou não? Agora, tem um problema de saúde que também não é demônio, que também não é obra do acaso, aí é falta de alimentação correta. Se você alimentar tudo errado, você vai ter problema de saúde. Colesterol, coração, vai ter um monte de problema. As mulheres, ela vai chegando numa idade que ela precisa fazer reposição hormonal. Porque se a mulher não fizer reposição hormonal, parece que é demônio. Porque de manhã ela está chorando, à tarde ela está rindo. Aí você vai ver, é reposição hormonal que precisa. Ao mesmo tempo que ela está com calor, daqui a pouco ela está com frio. E eu que sofro, porque aí você não quer que ligue. Uma quer que ligue o ar, a outra quer que desliga. Então, existem situações que não é demônio. Eu tenho que ir lá e fazer reposição hormonal. Eu tenho que ir lá e tomar vitamina. Eu tenho que ir lá porque o meu corpo é carne, é frágil. Começa a comer tudo errado para você ver. Só come o que não presta para você ver se Deus livra alguma coisa. Você vai ter problema. Isso aí não é demônio, isso aí é falta de sabedoria. Agora, como discernir? Discernir o que é espiritual, discernir o que é coisa natural, discernir o que falta da minha parte, disciplina. Só Deus estando em você, só o Espírito Santo estando em você, para te guiar, para te orientar, para fazer você andar segundo a vontade de Deus. E aí você tem sabedoria para tudo. Sabedoria para ser um cristão diferente, sabedoria para ser um pai diferente, uma mãe diferente, uma esposa diferente, um marido diferente, um filho diferente. Sem Deus nada podeis fazer. Ele deixa claro, sem mim nada podeis fazer. Você tenta, mas não tem êxito, não tem resultado. Nós somos, anota para você não esquecer que nós somos um ser espiritual passando por uma experiência humana. Você só me vê porque eu estou dentro desse corpo, senão você não ia me ver. Mas eu que estou aqui dentro, sou espiritual, eu não morro. Esse corpo morre, volta ao pó. Mas eu que estou aqui dentro, não morro. Ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o reino de Deus, a eternidade. A Bíblia diz que Jesus se fez o quê? Homem. Um ser espiritual, passando pela experiência humana. A gente só está passando. Isso aqui é tudo passagem. Tudo aqui fica. Você não leva nada. Tudo fica. Nem esse corpo aí. Vai voltar ao pó. Mas o diabo não quer que você abra os olhos. O diabo quer que você morra, mate, viva por esta vida. Não pela eternidade. Não pela vida eterna. Então, nós começamos em João 8, o quê? 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqui Jesus está discutindo com os fariseus. Os fariseus estão falando com Jesus, interpelando Jesus. E Jesus está dizendo para eles assim: vocês têm olhos, só que vocês não enxergam. Vocês têm olhos, mas vocês não conseguem enxergar. Aí eles vão dizer assim para Jesus: não, o nosso pai é Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Aí Jesus vai dizer para eles assim: se o seu pai fosse Abraão, você enxergaria como ele enxergava. Você faria as obras de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. A Bíblia diz lá em Mateus 1, versículo 1, essa é a genealogia de Jesus, filho de Abraão.
Eu queria que você entendesse que Abraão viu a ressurreição. O primeiro homem a crer na ressurreição foi Abraão. Está lá em Hebreus 11, 17 ao 19. Coloca aí, só para confirmar o que eu estou falando para você. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Foi o primeiro homem a crer na ressurreição. Coloca o versículo 8 de Hebreus 11 mesmo, por favor, 8 ao 10. Por gentileza, já que a gente está aí. Abraão cria na Nova Jerusalém já. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem o quê? Fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele foi o homem a crer na Nova Jerusalém. Primeiro, por isso é o pai da fé. Vou falar uma coisa para você, preste atenção, porque Deus ele é tão glorioso, é que a gente não consegue ouvir, a gente não consegue enxergar. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Se apaixonava fácil, né? 1000 mulheres. Mas a Bíblia diz que ele só amou uma mulher. Ele teve quantas? 1000. Mas ele só amou uma. Quem? Você lembra quem? A Sulamita. A Bíblia diz que ela era camponesa, com a pele queimada do sol, marquinha da praia. Sulamita, pele morena. A Bíblia diz que Salomão, quando viu Sulamita no campo, ele estendeu o cetro, ele como rei, naturalmente, uma mulher, quando o rei estendia o cetro, a autoridade, ela tinha que vir até ele. Quando ele se apresenta como rei, a Sulamita, ela sai correndo. Ela cuidava de uma vinha que não era dela, que era dos irmãos. Aí Salomão, para conquistar a Sulamita, sabe o que ele fez? Ele vai para o palácio, tira a roupa de rei, e ele se veste de pastor de ovelhas. Ele não era pastor de ovelha coisa nenhuma, era para dar um migué. Era só para conquistar a Sulamita. Tanto é que, quando ele se apresenta como pastor, ela fala assim, cadê o teu rebanho, pastor? Mas era só para conquistar a Sulamita. Ele sai da posição de rei e ele se veste como pastor só para conquistar uma camponesa. Parece que eu lembro que teve um rei que um dia ele tirou a roupa de rei e ele veio aqui na terra. Ele se vestiu de homem para me ganhar, para me conquistar. Teve um rei que fez isso. Por isso que a história de Salomão com a Sulamita é a história de Deus com a igreja. É Deus querendo conquistar a amada, a igreja. Deus tem mais de 1000 religiões. Deus tem mais de 1000 lugares que dizem crer nele de forma diferente. Mas só tem uma igreja que ele ama. Só tem uma Sulamita que ele ama. E que ele se vestiu de homem, de pastor de ovelhas, para conquistar a gente. Para se aproximar da gente. Para se revelar a gente. Ele se fez homem. Primeiro, Timóteo 2, versículos 5 e 6, diz que Jesus, homem, ele se fez homem para nos salvar. E a gente não dá o valor devido, porquanto
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu queria que você entendesse que hoje o Senhor Jesus está aqui ainda, tentando nos conquistar, tentando se casar conosco, tentando fazer com que a gente tenha uma aliança com Ele, um pacto com Ele, um compromisso com Ele. Jesus está fazendo com que a gente tenha os nossos olhos abertos, só que a gente demora para enxergar. Em João 9, nós vamos lembrar que existia um cego de nascença. Ele era cego do quê? De nascença. E aí o versículo 1 de João 9 começa dizendo que Jesus viu um homem. Um homem cego de nascença. Caminhando, Jesus viu o quê? Um homem. Jesus viu primeiro quem? Jesus viu um homem que tinha um problema. Ele era cego de nascença. Só que nós, que temos a mente pecaminosa, nós já vemos primeiro o cego. A gente nem vê que é um homem. A gente vê o pecado, a gente vê o problema, porque nós temos uma mente julgadora. Jesus viu primeiro um homem que tinha um problema. Só que a gente primeiro, que somos da natureza adâmica, e quando nos convertemos, aí nós nos tornamos com a natureza abraâmica. Então, quando a gente vê uma pessoa, a gente vê primeiro o quê? O pecado. A gente vê primeiro o defeito. A gente vê primeiro o problema. A gente julga sem conhecer. A gente julga sem conhecer. A gente julga sem saber. A gente julga sem saber. Uma vez uma pessoa estava na hora da adoração, levantando a mão bem alto e adorando. Aí alguém falou assim: poxa, mas precisa levantar o braço daquele jeito? Aí uma outra pessoa disse: mas ele por um bom tempo ficou com os braços paralisados. Jesus curou. Por isso, hoje, ele levanta bem alto. Ele mostra o que Jesus fez. Aí um outro, andando com a perna arrastando, aí o outro falou assim: poxa, coitado, está com a perna. Mas ele não andava. Você julga e já olha e fala: a perna dele está arrastando. Pois é, mas ele nem andava. Aquilo ali hoje para ele é uma maravilha. A gente julga sem saber. Aí, olha só, João 9, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Logo, você vê o problema e você relaciona o problema com o quê? Com pecado. Eu já disse e repito que o seu problema, a sua vida que não mudou, a sua vida que está hoje ainda capengando, não quer dizer que você está mal espiritualmente. Como também, se você está conquistando, está vencendo, está subindo de nível, isso também não quer dizer que você está bem espiritualmente. Porque quem está bem, andando na verdade, obedecendo, sabe. E quem está mal em pecado também sabe. Só que a gente aprendeu a julgar, ou dosar, ou medir o grau espiritual de uma pessoa pelo cenário. E a Bíblia nos ensina que foram nos desertos, foram nas tempestades, foi nas dificuldades, foi no problema que muitos nasceram de Deus. Foi no problema que muitos conheceram a Deus. E a gente quer ter porque isso quem coloca na nossa cabeça é a religiosidade, a religião. A gente quer medir as pessoas pelo que ela tem, não pelo que ela é.
Se você tem dinheiro, você está bem com Deus. Se você não tem, você está mal. E o que você é não importa. A gente quer medir o grau ou a espiritualidade de uma pessoa pela circunstância do momento. E o momento que você está passando hoje não é o destino. Não é o ponto final. Você pode estar passando hoje pelos desertos da vida, mas isso aí é passagem. Isso aí é só uma passagem. O José, ele foi vendido pelos irmãos, ele é jogado numa cisterna, depois ele é vendido como escravo, ele vai depois para a prisão, mas ele continua sendo o mesmo José de Deus. Na prisão, na cisterna, ele continua sendo o mesmo José, confiante em Deus nos momentos difíceis, e daí a pouco Deus o exalta. E ele continua sendo o mesmo José, mesmo com cargo de governador. Ele também não se vangloriou com cargo. Quantas pessoas que elas buscaram a Deus quando estava tudo perdido, e aí Deus mudou a vida dela, transformou, ela mudou um pouquinho de nível, ela já não considera mais Deus. Ela já nem ora mais, ela já nem vem mais à igreja, ela já nem faz votos mais, ela já nem mais considera a vontade de Deus, o que prevalece é a dela. Deus, Ele me coloca aqui como representante, não como substituto dEle. Eu sou representante de Deus, não substituto. Eu só represento Ele. Não é a minha palavra, não é a minha vontade, é a dEle. Aí os discípulos vão perguntar, mas quem pecou? Jesus vai dizer, ninguém. Ninguém. Nem o pai, nem a mãe. Se ele é cego de nascença, é para que Deus apareça, é para que o milagre aconteça e Deus seja glorificado, é para que através desse problema aí, alguém seja salvo. Alguém vai ser salvo. Alguém vai me conhecer. Eu já fiz enterro pela manhã e já fiz casamento à tarde, no mesmo dia. Ou seja, de manhã tinha gente chorando no enterro e à tarde tinha gente comemorando no casamento. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Eu já orei por pessoas que estavam à beira da morte, elas foram curadas. Mas eu também já orei por pessoas à beira da morte e elas não foram curadas. Só que a pessoa que foi curada, depois morreu também. Porque um dia todos nós vamos morrer. Sim ou não? Aí eu vou perguntar para Deus, mas Deus, por que, meu Pai? Eu orei tanto. Eu orei tanto para que essa pessoa fosse curada. E ela não foi. E aí Deus vai dizer assim, você não viu não? Viu o quê? Que essa pessoa aí era moeda na boca do peixe, pagando tributo? Como assim? Você não viu não quantas pessoas da família que não me conheciam, que ficou do lado dela, que passou a orar, que passou a me buscar todos os dias que ela estava lá internada? Você não viu não que através dela, ela estava pagando tributo? Quantas pessoas da família que jamais iam me conhecer, que me conheceram? Ah, então foi o Senhor que colocou a doença? Não, não fui não. Não foi não, mas eu aproveitei essa oportunidade. Tão logo eu consegui ganhar e salvar aqueles que jamais viriam para o meu reino, eu recolhi essa minha alma, porque amanhã todo mundo vai. Só que a gente às vezes quer entender o que não é para entender. Tem coisa que é para viver. Você não estuda Deus, você experimenta. Anota na sua mente para você não esquecer. A gente não estuda Deus, nós experimentamos Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. O que adianta você estudar, ter curso de teologia, ter 15 faculdades de teologia e não experimentou Deus? Deus é para você experimentar. Você precisa experimentar Ele. Porque senão você vai passar informações dEle. Você vai falar, você só pode falar com propriedade aquilo que você viveu com profundidade. Se você não viver com profundidade, suas palavras são perdidas ao vento. Aí ainda falando do cego, de nascença, Jesus chama o cego e Jesus faz o quê? Cospe no chão, faz uma lama, faz ou não faz? E passa nos olhos do cego. O cego, o homem não foi feito do quê? De barro, não é de barro? Aí Jesus faz um barro,
Faz um barro, passa no olhinho, deixa eu fazer 2 olhinhos aqui, já que ele nasceu cego, deixa eu fazer 2 olhinhos aqui então. Aí Jesus passa no olhinho dele e fala assim, vai e lava-te no tanque de Siloé. Tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Enviado, anota aí, que vai cair na prova. Qual o significado do tanque? Enviado. Por que Deus abre os teus olhos? Para você ser enviado por Ele. Para que almas sejam ganhas através da sua vida. Para você parar de mendigar. Porque o cego era mendigo. O cego ficava lá mendigando. Aí a Bíblia diz que ele vai, se lava e volta vendo. Quando ele volta vendo, ele começa a ter problema. Toda vez que você passar a enxergar, você vai ser perseguido. Enquanto você é cego, você não vai ser perseguido. Enquanto você é enganado pelo seu coração corrupto, enquanto você é cego espiritualmente, não consegue enxergar o reino de Deus, a verdade, você não passa perseguições não. Mas quando você enxerga, você passa a ser perseguido. Aí quando ele volta, os vizinhos, começou pelos vizinhos. Quando você enxerga, você começa a ter problema com o vizinho. Os vizinhos, os amigos, falam assim, vem cá, você se parece com ele? Ou ele quem? Aquele mendigo que ficava pedindo esmola, que dizia que era cego. Aí você diz, não, mas sou eu. Não, mas como que é você? Não, um homem passou um negócio aí nos meus olhos, mandou eu me lavar, eu estou vendo. Um tal de Jesus, eu não sei, porque eu estava cego na hora. Mas quando eu me lavei, eu estou vendo. Não, então você não era cego. Aí começaram a duvidar. Não, eu era. Não, você não era. Começaram a duvidar dele. Começaram a desacreditar. Não, não é não. Então você não era cego. Você estava enganando a gente. Você estava dando um migué na gente. Você estava enrolando a gente. Então vamos lá no sacerdote. Aí levou ele para o sacerdote. Aí o sacerdote que interpelou ele. Você era cego? Não era. Como você está enxergando? Não, um homem chamado Jesus falou, passou um negócio nos meus olhos, mandou eu me lavar, eu estou vendo. Não, você não era. Chama os seus pais. Aí começaram a duvidar. Aí chamou os pais. Ele passou a ter problema com o vizinho, passou a ter problema agora com o pastor, sacerdote. Aí chamou os pais. Seu filho era cego? De nascença? Era. E como que ele está enxergando? Os pais falaram, não sei. Não sei, eu tenho a minha denominação. Pergunta para ele, ele é maior de idade. Ele vai responder por si. Aí falaram para o cego, mas para o rapaz que era cego. Mas como que esse Jesus te curou dia de sábado? Esse sábado não pode trabalhar, fazer nada. Quer dizer, sábado pode ficar cego, só não pode ser curado. O judeu não aprendeu. O judeu não aprendeu que o sábado foi feito para o judeu. Não é o judeu para o sábado. O judeu não aprendeu. Aí vem um outro, não, eu tenho que guardar o sábado. O que é guardar o sábado? O nosso problema é que a gente começa a adorar o que Deus nos dá. Deus deu um dia para descansar. Não é para você adorar, é para descansar. Mas se naquele dia precisar trabalhar, trabalha. Descansa outro dia. Deus te dá um carro, não é para você adorar, não, é para você glorificar Ele. Deus te dá um salário melhor, não é para você adorar o salário, não. Deus te dá um milagre, não é para você adorar o milagre, não, é para você glorificar Ele. Não é se prender a isso, não. Aí, os fariseus disseram, mas esse Jesus é pecador. Aí o cego falou, o que era cego falou assim, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E hoje eu vejo. Não, mas esse homem é pecador. Esse homem está em pecado. Se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Lá no versículo 25 do capítulo 9 de João, ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Você não está vendo, não, que Jesus quer abrir os seus olhos para te libertar dessas religiosidades? Hoje as pessoas ficam discutindo na internet coisas que não tem nada a ver sobre Deus. Ela fica perdendo tempo para ficar discutindo quando ela tinha que estar ganhando almas.
Se é pecador, se não é pecador. Ele disse uma coisa, eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Aí tem um versículo 31 que diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido em pecado e nos ensina a nós? Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E fizeram o quê? E o expulsaram. Expulsaram quem? O que era cego. Expulsaram ele da igreja, da religião. A religião não quer que você enxerga, porque o dia que você enxergar vão te expulsar, hein? Porque senão você vai fazer os outros enxergar. O cego falou, o cego começou a crer, o que era cego começou a pregar. Mas vem cá, mas Deus não responde pecador. Se Deus respondeu esse pecador, é porque não é pecador. Porque desde que mundo há mundo, nunca se ouviu falar que um cego de nascença foi curado? Aí fizeram o que com ele? Expulsaram. Não, você não pode ficar aqui com a gente, não. Não. Não, você não pode ficar, não. Você não pode conviver com a gente, não. Aí quando ele ficou sozinho, o que acontece aí em seguida? Está escrito assim, o título: Jesus revela-se ao cego. Quando ele ficou sozinho, quem chega? Quem se aproxima? Tem horas que Jesus te deixa à parte, só para ele conseguir falar com você a sós. Só para ele se revelar a você. Quem sabe você está vivendo dias assim, que todo mundo deu as costas, e você está aí tristinho. Não é para ficar triste, não, se alegra, porque esse momento é para Jesus conseguir ter um particular contigo. Esse momento que Jesus está te deixando um pouquinho aí sozinho, é para ele conseguir falar. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus falou: sou eu, estou aqui. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cego, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus está dizendo exatamente aquela discussão que eu falei do capítulo 8 de João, que o fariseu ele bate no peito e diz: não, eu sou de Deus, sou fiel, só não obedece. Jesus está dizendo: você é cego. Você vendo não enxerga. Você tem olhos, mas não enxerga. E eu vim para aqueles que estavam cegos espiritualmente, para que possam me enxergar. Ah, minha amiga, se você entender que Jesus está aí na tua frente, a sós, você agarra ele e não solta mais. Você abandona o pecado, você abandona as discussões desse mundo, os achismos desse mundo, e você obedece à palavra. Você se torna fiel à palavra. A igreja, Hospital da Alma, ontem completou 5 anos. Tá bom, 2 anos de pandemia. Mas quantas pessoas que já sentaram aqui, já passaram aqui, ficaram um tempo e não permaneceram? Mas se permanecem no reino de Deus, amém. Mas o pior é que elas passaram, elas tiveram experiência, Jesus se revelou, mas elas não enxergaram. E hoje estão vivendo, estão lá no carnaval. Quem não morreu ainda, está lá no carnaval. Estão lá vivendo à la vontade.
tudo que não presta, tudo contrário a Deus, porque estão cegas. Se morrer agora, perde a alma, perde a eternidade. Mas parece que a eternidade é uma coisa assim banal. Parece que a gente está falando de uma moeda de R$1. Perder R$1, bobeira. As pessoas, infelizmente, elas estão cauterizadas. Mente cauterizada. Você fala, você mostra, demônio manifesta, Deus se manifesta, a pessoa não crê. Ela vê o diabo falando, ela não crê. Ela não ouve a Deus. As pessoas, elas, infelizmente, querem só uma mágica. Elas não querem compromisso. Elas não querem comprometimento com Deus. Tem um vagabundo na internet que ele pegou o meu vídeo e ele colocou inteligência artificial usando a minha voz, vendendo um produto que diz que cura vício. Aí as pessoas que querem uma mágica, coitadas, elas vão lá e compram o produto. Aí está lá a descrição lá, as pessoas falando, comprei e não chegou, eu comprei e não chegou. Aí uma outra metendo o pau em mim, como que pode? O pastor, o bispo, que diz que Deus curava, que cura, agora está cobrando. A pessoa nem vai pesquisar, a pessoa nem vai analisar. A pessoa, está lá a mulher, falou assim, perdi R$800. Ela comprou sem nem pesquisar, sem nem ver. E o pior que essa pessoa, não estou dizendo literalmente essa senhora, mas essas pessoas assim, se a gente falar de dízimo e de oferta, elas apedrejam a gente. Elas dizem que nós somos os enganadores, que nós somos os ladrões. Mas está lá o sujeito endemoniado, enganando as pessoas, que não é a mãe dele, que não é o filho dele que está sofrendo com vício. E o pior é que as pessoas vão no embalo. As pessoas vão no embalo. Hoje em dia, e cada dia está ficando pior, você tem que vigiar em tudo. Toda hora chega no seu celular assim, ó, uma compra não aprovada no seu cartão. Aí você nem tem o cartão, nem tem a conta no banco, daquele banco, você vai lá e clica. Era um link para hackear seu telefone. Mas que mandou você clicar? Você fez compra? Não, então para quê? O rapaz falou para mim outro dia, de um outro número chegou para mim, aí ele me ligou e falou assim, porque roubaram aqui o meu WhatsApp e estão pedindo para as pessoas dos meus contatos, pedindo Pix. Se te pedir, não sou eu não, tá? Eu falei para ele, rapaz, se você me ligar numa chamada de vídeo, eu te vendo e pedir o Pix, eu não dou. Você imagina se o cara mandar uma mensagem. Falei diante de Deus, falei, se você me ligar numa chamada de vídeo e falar, eu estou morrendo, manda um Pix, eu não vou mandar. Você imagina se o rapaz só escrever, eu sou o fulano, manda um Pix. É ruim, hein? Mas tem gente que manda. Tem gente que manda. Aí está lá o cara dentro do presídio, aí ele te liga dizendo assim, mãe, eu fui sequestrada, mãe, faz um Pix. Aí você desesperada nem liga, nem procura saber onde está a tua filha. Aí você vai lá e faz. Aí depois já foi. As pessoas são assim, imediatistas. Elas não... Por isso que eu sempre disse, se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Então leia. Pesquisa. Se aprofunda naquilo que é de Deus. Jesus quer abrir os teus olhos para você ser enviado. Não é você ficar mendigando, não. A religião quer você mendigando. A religião quer você comendo na mão dela. A pessoa, quando ela se envolve com os demônios, com os espíritos, ela passa a mendigar, comer na mão dele todo dia. Toda sexta ela tem que ir lá. Mas eu fiz o que você me pediu. Eu acendi a vela de ponta cabeça, como você me falou. Ele falou, pois é, mas você acendeu de ponta cabeça, só que ela ficou um pouquinho torta. É por isso. Aí você tem que fazer de novo. Aí faz de novo. Não, mas no outro dia, eu acendi a vela, mas ela apagou. Então faz de novo. Aí a pessoa vai lá, mendigando. Quando você conhece a Deus, você não precisa mendigar. Você tem uma fé definida. Eu tenho pessoas agora, membros virtuais, que nunca pisaram aqui, nunca estiveram aqui,
Mas ela assiste o culto, ela ora, ela dá dízimo, daqui a pouco eu vou consagrar o dizimista, ela tem lá o azeite, daqui a pouco, no dia da Santa Ceia, ela tem lá o cálice de suco de uva, o pão, ela participa como se estivesse aqui. Ela obedece e ela vence. Mas tem uma outra pessoa que diz, eu não consigo, sabe? Eu moro aqui em outro país, outro estado, mas sabe, eu não consigo ser membro assim virtual, sabe? Fazer o quê? Cada um tem uma fé bem definida. Agora, eu sempre bato. Você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, é para você vir presencialmente. Um dia ou outro você estava trabalhando, viajando, Deus está vendo. Que não foi por corpo mole. Agora, também tem gente que podendo estar presencialmente, ela não vai, ela não vem. Ela não dá o devido valor. O devido valor. Tem gente que se alimenta dessa palavra aqui todo dia. Tem pastores, conta para ninguém não. Tem pastores, tem pessoas das mais diversas denominações que todo dia ela assiste o nosso culto. Todo dia. Mas ela nunca foi capaz de dar uma oferta. Falar, quer saber, eu vou ajudar essa obra que está me ajudando. Eu vou ajudar essa obra que está me alimentando. Mas também nós temos pessoas que todo mês, pessoas que nem assistem os cultos. Você acredita? Nem assiste. Mas todo mês ela dá uma oferta. Todo mês ela pega um valor. Ela diz, eu vou patrocinar essa obra, porque eu sei que é de Deus. Você acha que Deus não vai honrar essa pessoa? Você acha que Deus não está honrando? Um deles, eu tenho um casal que tem mais de 3 anos, que todo mês, naquele dia, ele apresenta uma oferta de R$ 1.500, todo mês. Se bobear, nunca assistiu um culto. E aí a gente tem gente que todo dia está se alimentando. A gente ora, atende. A Ana Cláudia fica de madrugada, de dia, de noite, e responde, e atende, e a gente ora. E a pessoa podia semear, ela não semeia. Quando a gente te chama para ser fiel a Deus, é Deus te chamando, não é para tirar o pouquinho que você tem, não, é para te devolver multiplicado. Quantas pessoas que não são dizimistas conhecendo a palavra? Sabe por que você não é dizimista? Porque você não conhece a Deus. É diferente a pessoa que não conhece a palavra. Ela não é dizimista porque ela não conhece. Ela vai conhecer. Agora, era bem melhor não ter conhecido do que conhecer a verdade e não praticar. A cobrança vai ser maior. Está tudo anotado. Vai vivendo do seu jeito, vai em frente. Não se preocupa não. Que aí entra aquele refrão, de repente, algo acontece. Jesus aparece. Só que aí ele aparece. E você não estava vivendo, obedecendo, perdeu a maior chance da sua vida. Abra os olhos. Deixa ele passar uma laminha aí para abrir os seus olhos. E quando os seus olhos abrem, você muda. Você muda. Já teve gente que chegou na igreja, mendigo, eu atendi, eu orei, eu dei envelope do dízimo, eu falei, presta atenção, você vai olhar carro na rua, você vai vender água, você vai arrumar, você vai dizimar, aí daqui a pouco você aluga um quartinho, daqui a pouco você já tem um lugar para tomar banho, daqui a pouco você já tem um fogãozinho, daqui a pouco você aluga um cômodo, daqui a pouco você abre uma empresa. E o mendigo ouviu, ele foi sendo mudado, ele foi sendo transformado, porque ele deu ouvidos, os olhos abriram, e ele mudou de condição. Hoje o testemunho é ex-mendigo, que é empresário, mudou. Mas também já teve gente que eu dei as mesmas palavras, a mesma oração. É igual a mesma coisa de que você pegar um porco, lavar, passar perfume, solta ele corre para a lama de novo. Porque tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. E Deus tem culpa nisso? Não tem. Que cada um responde pelas suas atitudes, decisões. Infelizmente. Aí quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu sei o que é natural. Eu sei o que é espiritual. Eu sei o que é diabo agindo.
Eu sei que eu estou precisando repor hormônio, eu estou precisando me alimentar melhor, eu estou precisando fazer uma dieta, comer menos, eu estou precisando cuidar da saúde. Eu sei o que é espiritual. Eu consigo discernir. Por quê? Porque eu nasci de Deus, eu tenho o espírito dele. Eu vejo como ele vê, eu ouço como ele ouve, eu enxergo como ele enxerga. Está entendendo sim ou não? Jesus, ele se fez homem para nos salvar. Se apega a ele, minha amiga. Se apega a ele, meu amigo. Muda onde você ainda não mudou. Se converta. Ah, bispo, não gostei, nunca mais volto aqui. Não tem problema. Um dia a gente se encontra diante do trono, diante do tribunal. No dia do julgamento a gente vai se ver. E aí a gente vê quem estava certo, quem estava errado. Fazer o quê? Fazer o quê? Aí aqui, em João 8, leia em casa depois, eles começam a retrucar com Jesus. Jesus está pregando, eles retrucando. Aí, não, mas nós somos filhos de Deus. Não são, não somos, não são. Aí Jesus fala, sabe o quê? Quer saber? Vocês são filhos do diabo. Jesus fala para eles, vocês são filhos do diabo. Quem é o teu pai é o diabo. Você não ouve a minha voz. Você não ouve a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você é filho do diabo. E eles se diziam filhos de Deus. Tem muito filho do diabo dizendo que é filho de Deus. Cuidado para você não ser um deles. Porque eles não estavam aceitando a repreensão de Jesus. Eles não estavam aceitando o ensinamento de Jesus. Eles estavam fazendo o errado achando que era o certo. Quem aqui é dizimista fiel? E quem não é? Está faltando o que para você ser? O leite derramar? Espera que ele derrama. Só que não precisava esperar. E se você morrer hoje, ou Jesus voltar hoje, conhecendo a verdade e não praticando, você perde a salvação. Porque o primeiro degrau, o tornai-vos para mim, é dízimo e oferta, está lá em Malaquias 3. Você não gosta, né? Quando fala de dízimo e de oferta, né? Machuca, né? Sabe por quê? É a doutrina de Mamon. Eu falei da doutrina dos nicolaítas, que é usar autoridade sem autorização, mas tem a doutrina de Mamon e a de Jezabel. A de Mamon é do dinheiro. O dinheiro que é o seu Deus. Não, não é não, é. Por que você não consegue ser fiel a Deus? Por que você não consegue dizimar? Você consegue pegar todo o seu dinheiro e dar na droga, no vício, no remédio, e dar para o inferno, menos ser fiel a Deus. Por quê, hein? Mamon, que é o Deus do dinheiro. Tem gente que ela está sofrendo com a doutrina do Mamon. São as meias verdades. Ela usa uma meia verdade. Meia verdade. Ela usa até a Bíblia. É assim que o diabo trabalha. A Babilônia é assim. Trabalha com a Bíblia. Usando de uma forma leviana, não concreta. Mas, fazer o quê? Cada um segue e serve como achar que deve fazer. Bispo, eu não sou dizimista e quero ser. Agora, só de você falar, Deus, eu passo a ser fiel nesse altar, passo a dizimar. Você vai pegar o que você tem no banco, na carteira, não importa quanto, se é muito ou pouco, você vai dizimar hoje, e o que entrar daqui para frente, primeiro pedaço do bolo é para Deus todo dia. Tudo que vem, tudo que é teu, da empresa, dízimo do lucro, você vai dar o primeiro pedaço. Antes de pagar ou comprar, você vai dizimar. Você vai ser fiel. Deus vai amarrar o devorador, vai abrir as janelas dos céus, vai derramar as bênçãos sem medidas. Entre eu pagar uma conta e dizimar, primeiro eu tenho que dizimar. Mas o dinheiro é contado para pagar a conta. Eu tenho que dizimar. Primeiro é Deus. Se eu estou sendo fiel a Ele, Ele vai me dar condições com os 90% que fica,
de renegociar e de mudar de nível. Mas se eu não estou sendo fiel a Ele, e dízimo não é só para conquistar, não, dízimo é para proteger, é para estabelecer, é para guardar, para te blindar. Mas só depende de você. Cuidado com a doutrina dos nicolaítas, do Mamon e da Jezabel. Você que é fiel a Deus, ou vai ser, fique em pé no seu lugar. Você vai, antes da gente fazer a oração, você vai já pegar o seu dízimo, você vai pegar a sua oferta, você vai pegar a sua fidelidade, seus votos com Deus. Você vai trazer aqui na frente, vai colocar no alforje, vou deixar o alforje aqui, nesse canto aqui do altar, você vai passar por aqui, eu vou consagrar. Eu vou pegar esse azeite e vou ungir a tua mão. Você vai esfregar uma mão na outra. O azeite simboliza, um dos símbolos é o Espírito Santo. Eu vou ungir as tuas mãos. E Deus vai fazer com que as suas mãos sejam como um imã, atraindo prosperidade. A Bíblia diz, tem um versículo, achei para mim do terceiro mês, que no terceiro mês eles começaram a juntar os primeiros montões. E na sexta-feira eu já determinei que nesse mês de março, que é o terceiro mês em diante, Deus vai trazer para as tuas mãos prosperidade, portas abertas, oportunidades, vida abundante aos montões, de maneira que você vai ter dízimo que você nunca deu, nunca devolveu na vida. Você vai ter condição que você nunca teve, porque Deus é poderoso para isso. Você crê nisso? Hã? E disse, tem gente, eu falei na sexta, tem gente que domingo, que é hoje, ela já vai ter o dízimo que ela nunca teve para devolver. Tem alguém que está aqui, que hoje você já vai dizimar o que você nunca teve para dizimar na vida? Hã? E se tiver na internet, você escreve aí para a gente, que aquilo que a gente profetiza acontece. Eu disse para você que diante das lutas, dos desafios, das dúvidas, é para você, ao invés de reclamar, é para você falar, eu posso, eu consigo, eu realizo, mas é profetizando. Não é só pensar positivo, não, é profetizar, eu posso, eu posso. Não, mas disseram que eu não posso, eu posso. Disseram que eu não consigo, eu consigo. Eu realizo. Eu só não conseguiria se Deus não fosse o primeiro na minha vida. Mas porque Ele é o primeiro, eu posso. Eu consigo. Eu vou dar um toque para você. Não busca Deus só quando dói a barriga, não. Ele sabe. Ele sabe que é só interesse. Mas Ele é muito além da mente humana. Ele é misericórdia. Não busca Deus só quando dói a barriga, não. Busca Ele todo dia. Seja fiel a Ele. Porque a gente vai precisar dEle todo dia, por toda a eternidade. Não fica de mal com Ele, não. Você que é fiel, quem está virtualmente, pega o azeite aí, levante as suas mãos. Meu Pai, em nome de Jesus, consagra esse azeite, que seja o teu poder, abençoando as mãos dos fiéis, e que essas mãos sejam um imã atraindo prosperidade, de maneira que desse terceiro mês em diante, os montões de bênçãos, de portas abertas, de riqueza, de vida regalada, venha para essas mãos, para que essa pessoa testemunhe o Senhor, para que essa pessoa seja a tua imagem, meu Pai. Abençoa os fiéis, abençoa aqueles que estão se tornando dizimistas agora, abençoa esses que já são, pela fidelidade dessa pessoa, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, pela fidelidade dessas pessoas, meu Deus, traga para essas mãos a abundância, para que o teu nome seja exaltado. Consagra a mente, os pensamentos dessas pessoas, para que elas possam pensar, ver, enxergar, ouvir, como o Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, diga assim seja. Amém? Todos vão passar aqui no altar. Se você tem dízimo, oferta ou não, você vai passar aqui e vai entregar seu dízimo aqui, sua oferta aqui no alforje. E se você não tem, mas você é fiel, é dizimista, fiel, você vai passar aqui para receber a unção nas mãos. Quem está virtualmente, você unge aí, faz assim, ó, molha a ponta do dedo, unge sua mão, unge a mão de quem está com você. E se você tem dízimo, tem voto, ou vai ofertar, eu vou colocar as contas aí na tela, você vai fazer isso agora.
Nem que for uma moeda, nem que for R$1, mas você vai fazer uma oferta que seja o melhor. E aqui é a mesma coisa, você vai dar o melhor. E se não tem nada, não tem problema, você vai ser consagrado. E o melhor vai virar para as tuas mãos. Amém? Agora, vou te dar outro toque. Você não é dizimista e não quer ser, não vem no altar não. Não finja. É melhor você ser verdadeiro do que você fingir. Mas você que diz, bispo, eu quero essa vida reta com Deus, passa aqui e receba a unção nas mãos. Depois que você receber a unção, você volta para o lugar, fica em pé para adorar a Deus. Porque Ele já abriu os teus olhos. Ele já está te lavando para você ver, para você enxergar o Evangelho genuíno, para você enxergar a salvação, a vida eterna. Honra a Deus, dizima a oferta, mas sobretudo abandona o pecado, abandona a incredulidade, abandona o farisaísmo, mamon, abandona a doutrina dos nicolaítas. Não queira ser mais do que Deus, não queira ser substituto de Deus, não. Nós somos só representantes dele. Deus, Ele passa para as tuas mãos o melhor dessa terra. Ele coloca nas tuas mãos habilidade. Ele coloca nas tuas mãos prosperidade. Nesses 52 dias de intervenção divina, Ele está trabalhando, Ele está fazendo, creia. E assim que você voltar para o seu lugar, fique em pé, feche os seus olhos e faz a sua oração sincera, confessando os seus pecados e abandonando. Faz a sua oração sincera, colocando Deus em primeiro lugar. Não se deixe vencer pelo sono, pelo cansaço. Não. Mas Ele quer se revelar a você. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim um óleo precioso da unção que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu
ache em mim um verdadeiro adorador.